Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Põe sua mão direita sobre o seu coração. Se coloque na presença do Senhor Jesus. Você sabia que todo mundo que chamou Jesus, ele foi? Jairo chamou Jesus, que a filha estava morrendo, ele foi. Todo mundo que chamou por Jesus, ele escutou. Até quando ele não queria atender, ele atendeu, né? A Ciro Fenícia gritou, ele não queria atender, mas ela insistiu e ele atendeu. Coloca o teu coração agora diante do Senhor e fala: Jesus, eu sei que tu estás aqui na terra, na presença do Espírito Santo. E eu sei que tu és a ressurreição, eu sei que tu és a vida, eu sei que tu és o poder de Deus para destruir o poder das trevas. Eu sei que tu és o amigo fiel, eu sei que tu és a presença santa. Então chama por ele e fala: hoje eu gostaria muito de ouvir a sua voz. A voz do Senhor Jesus ordena o caos. Talvez você seja uma pessoa que tenha vivido no meio do caos. Você tem olhado para a direita, para a esquerda. Aqui dentro é fácil. Eu quero ver lá fora, né? Lá dentro da sua casa, na dureza do dia a dia, onde as coisas não acontecem, onde as coisas não mudam, onde as sentenças elas não são quebradas. Chama por ele. Fala: Senhor, hoje eu gostaria que o Senhor entrasse dentro da minha mente, dentro do meu coração, e eu gostaria que o Senhor tirasse coisas, e eu gostaria que o Senhor colocasse outras, porque eu preciso de vencer. Fala com ele. Fala: hoje eu quero que a salvação que foi operada através do Senhor, ela venha a ser uma realidade no meu dia a dia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Você confia nele? Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão com fé. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, aleluia, pois sei que sobre todos és Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso clamor. Recebe, Senhor, o nosso pedido e caminha no nosso meio. Envia o teu Espírito, meu Deus, vai dissipando toda nuvem de trevas, vai destruindo todo o poder do inferno, e que lares sejam tocados pela tua providência nesta noite. Você veio buscar a providência dele? Ele é o Deus que providencia. Basta uma palavra e monte se derrete, montanha troca de lugar. O peixe começa a apresentar moedas. O mar vazio se enche de peixe. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Abre sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 4, e nós vamos ler alguns versos. Segundo livro dos Reis, o capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versos a partir do versículo de número 1, livro do 1 Reis, capítulo 4. Amém? Sabe o que eu estava
pensando, gente, em parar de projetar texto. Eu tive uma ideia do Senhor para vocês trazerem a Bíblia. Não tem coisa mais maravilhosa que carregar a Bíblia. É uma bênção carregar a Bíblia. Estou pensando. Pastor, eu não tenho Bíblia. Corre e compra. Amém? Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhes trazia as vasilhas e elas enchiam. E sucedeu que as cheias que foram as vasilhas, e disse ao filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhes disse: não há mais vasilha alguma. E então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Você pode se assentar. Na verdade, esse texto conta a história de uma mulher, e ela era casada com um profeta. O marido dela, ele era profeta. Ele era um profeta da escola de Elias, na verdade, né? Mas quando Elias foi arrebatado, Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. E essa mulher, que tinha 2 filhos, ela estava passando por um momento de extrema dificuldade. Por quê? O marido tinha morrido. Os 2 filhos dela, eles seriam levados para servirem para trabalhar como escravos. Era o costume da época. Se uma pessoa decretasse falência e não tivesse como pagar, então ela e a família, ou um dos filhos, ou toda a família, né, teria que ser levada e teria que trabalhar de graça, né, até que a dívida fosse paga. Então essa mulher estava numa situação muito difícil. E a situação dela ainda piorava. Por quê? Porque além de estar difícil para ela, estava difícil para todo mundo ao redor. Todo mundo tinha vasilha, mas ninguém tinha azeite, ou seja, ninguém tinha provisão, ninguém tinha mantimento. Era uma crise muito séria e que estava atingindo de maneira geral todas as famílias. Então, Eliseu, passando por lá, ela chama por ele e ela se apresenta. E é interessante que ela não fala qual é o nome dela. Ela diz assim: o meu marido, ele era meu marido, teu servo morreu. Interessante. Meu marido, teu servo. Teu marido que era meu marido que era um profeta, meu marido que era da escola de profetas, que pertencia ao Senhor, ele está morto. E aí ela diz assim: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Vamos lá. Uma mulher que acabava de ficar viúva, uma mulher que era completamente empobrecida numa sociedade, numa região completamente empobrecida, com os filhos para serem levados para trabalharem como escravos. O que é que ela guarda com proeminência, ou seja, o que é que ela cravou com mais força dentro do coração dela? É isso que a primeira coisa que eu quero ressaltar nesse texto
essa mulher, ela tinha um problema? Tinha. O problema dela era pequeno? Não, enorme. Pastora, eu tenho um problema enorme. Eu tenho um problema enorme, e este problema enorme que eu tenho, eu não tenho como resolver. E no caso dela, ela tinha um problema enorme, que ela não tinha como resolver, e que ninguém que estava à volta dela poderia ajudá-la. Por quê? Não podiam resolver nem para eles mesmos. Tá certo? Tá, então vamos lá. Por que eu estou ressaltando essas características dessa moça? Porque ela era uma mulher que tinha um problema impossível de ser resolvido com os recursos que tinham à disposição naquela imediação. O que ela segura no coração? Por quê? Porque ela é uma mulher que o céu atendeu ela. Ela é uma mulher que bateu e a porta abriu. Ela pediu, ele foi entregue. Então, espera aí. Essa moça tinha um problema? Tinha. Um problema grave? Tinha. Um problema que a olhos humanos não tinha solução? Tinha. Mas o que ela tinha guardado de mais importante dentro do coração dela? Quando ela procura por Eliseu, qual é a primeira coisa que ela diz? Se você fosse aquela mulher e fosse ter com Eliseu, qual a primeira coisa que você diria para ele? E como você diria para ele? Olha só, ô profeta, se ela fosse irônica, né? Aqui, meu marido era teu servo, é profeta, né? Igual o senhor. Sabe o que aconteceu? Ó, morreu. E sabe qual a condição que ele deixou a gente? Pois é. E sabe demais. E os filhos? Você quer notícia dos filhos? Ou talvez ela fosse abordá-lo com uma amargura, né? Uma amargura que é expressa em tom murmurativo. Você já esteve com alguém que expressou uma amargura que é real, mas o tom que essa amargura expressa, ele é uma murmuração tão profunda e você fica assim. Já viu alguém assim? Não. Por que será que a mentalidade dos servos de Deus, dos filhos de Deus, mudou tanto em relação a essa mulher? Em momento nenhum ela diz assim, meu marido era profeta, mas não é só isso. Ela diz assim, ele temia ao Senhor, ou seja, nada tirava ele da presença de Deus. Era alguém que vivia a fé e vivia essa fé de maneira consistente. E é alguém que viu o marido que vivia uma fé de maneira consistente morrer, viu a família ficar desamparada financeiramente, os filhos ameaçados de serem levados como escravos, mas ela não achou que Deus estava devendo alguma coisa para ela. Ela não achou que Deus estava errado. Ela não entendeu que se era de Deus, então o marido não podia ter morrido, então ela não podia estar sem dinheiro, então os filhos jamais poderiam ser ameaçados, ser levados como escravos. Ela não entendeu que ela não podia passar por problemas. Pastora, isso é Velho Testamento. Mas Jesus Cristo, em Mateus 7:24, ele diz assim, que o homem imprudente constrói a casa sobre a rocha, e ele diz assim, vindo a tempestade. Pastora, se eu for um crente verdadeiro, que vivo pela fé, que obedeço a palavra, que tendo ou não tendo
eu tenho alegria com o meu Senhor, eu não vou passar por tempestades, dificuldades e problemas. Não. Vai passar. Aqui. A fé não te isenta de enfrentar problemas e tempestades. Fala, poxa, pastor. A fé não livra a sua casa de tempestade. O fato de você ter fé não quer dizer que você não vai adoecer, que você não vai ter perdas, que não vão te trair, que não serão ingratos com você. Não. Qual é a questão? A questão é, como é que você recebe a revelação de que Deus te ama, te salvou, te escuta, te atende e é contigo? Qual o nível de importância, relevância você dá para isso? Ok. Então ela disse, olha, o meu marido, ele era teu servo, e ela diz assim, o meu marido, ele temia ao Senhor, e ela diz assim, aí ela fala do problema. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E aí o profeta responde assim para ela, presta atenção que isso é uma coisa séria. A impressão que a gente tem é que Deus tem obrigação de saber o que eu preciso, o que eu quero. Deus precisa se antecipar, porque como Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, então Ele sabe o que eu preciso. Jesus Cristo disse assim, o vosso Pai que está no céu sabe do que você precisa, instruindo os discípulos. Mas Ele disse assim, mas é necessário que vocês peçam. Por quê? Por quê? Porque você precisa elaborar, você precisa organizar e você precisa administrar o seu coração, a sua alma. Esta mulher é uma mulher equilibrada, organizada, ordenada. Ela estava passando por um problema terrível, difícil, que não tinha saída, só que tinha um problema. Aquela moça, ela tinha intimidade com a profecia. Ela era casada com o profeta e ela tinha intimidade com a profecia. A maneira que ela reage diante do problema, diante do profeta, mostra que ela tinha intimidade com a profecia. Pastora Cris, o que é profecia? Profecia é a revelação da palavra de Deus. Ela sabia que Deus era um Deus que revelava a sua palavra, Ele revelava a sua direção, Ele revelava a sua orientação, e ela tinha intimidade com isso. Ela tinha certeza disso. É interessante que o centurião romano, que encontra Jesus e manda pedir, quando o servo encontrar Jesus, e manda pedir pelo servo que estava doente, e Jesus Cristo se prontifica a entrar na casa dele, e ele diz assim para o Senhor Jesus, o Senhor, a minha casa não é uma casa digna para o Senhor entrar. Dá uma ordem, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, eu conheço bem a lei, eu conheço os meus servos, eu sei que eles estão ali convocados pela lei, estabelecidos pela lei, então quando eu dou uma ordem, eles vão. Ele tinha intimidade ou não? E é impressionante o link, a ligação que ele faz de intimidade com autoridade. Qual o problema da fé dos crentes de hoje? Pastora,
Falta fé, sim. Por quê? Falta intimidade com a palavra, intimidade com o Senhor Jesus, falta intimidade com o céu, com as regiões celestiais, com o reino de Deus. As pessoas não sabem como o reino de Deus opera, como ele é poderoso, como ele é real, como ele é sério, como ele é eficaz. Não tem intimidade nenhuma. Vem para a igreja, baba, rola, sapateia, fala língua estranha, apresenta, canta, mas com o céu não prega. Sim, tem muita gente que prega, mas não tem a menor ideia como é que o céu funciona, e o pior, não quer saber. Não quer saber, não pergunta para o Espírito Santo, não ora, não busca a instrução de quem sabe. Ela não. Essa moça, ela tinha total intimidade com a palavra profética de Deus. A primeira coisa que ela sabia, Deus pode falar. Quando ela procura Eliseu, não é Eliseu só. Ela sabe a importância do Eliseu, porque Eliseu era um profeta. Mas ela sabe que Deus falava com Eliseu, e que a instrução que o profeta dava para ela poderia mudar a história da família dela. Vamos falar sobre o coração dessa mulher? Enfrentando um problema insolúvel, um problema que atingia ela, um problema que atingia a estrutura da casa dela. O marido morreu. Hoje em dia o marido morre, a viúva tem pensão, a viúva tem casa, a viúva pode trabalhar. Naquela época a viúva não tinha pensão, a viúva não tinha voz e a viúva não podia trabalhar. Essa moça, como ela tinha filhos, ela seria dependente dos filhos, mas os filhos iam ser escravos e aí ia morrer de fome. Então ela tinha um problema sério ou não? Vamos lá, faz um contraste. Quais os problemas que você tem? Coloca perto do problema dessa mulher. E o que é que ficou gravado com mais força dentro do coração dela? Meu marido era profeta, mas não estou murmurativa. Ah, porque Deus deixou ele morrer. Aqui, serviu tanto a Deus, deixou ele morrer. Não. O meu marido serviu a Deus. Mesmo depois de morto, valeu a pena ter servido a Deus. O meu marido fez a melhor coisa que alguém poderia fazer. E antes de morrer, ele temeu a Deus. O que é? Qual é o meu tesouro? Qual é a minha herança? Qual é a minha valia? Eu tenho uma caminhada. A minha família tem uma caminhada. A minha família tem uma plantação. A minha família tem um vínculo. A minha família tem um compromisso com Deus. E Deus tem um compromisso com a minha família. Então, eu vou esperar a hora em que Deus vai falar sobre o problema da minha família. Ela tinha uma organização dentro dela. Os problemas não eram maiores do que a esperança e do que a fé no coração dela. Os problemas nunca foram maiores do que a adoração, do que o temor, do que a reverência no coração dela. Aí Eliseu olha para ela e fala assim: o que eu posso fazer por você? Diz assim, o versículo 2, e disse: o que te hei de fazer? Olha só, o que eu posso fazer por você? Quando você procura um gabinete, você pede uma oração, você está esperando que a pessoa te pergunte o que ela pode fazer por você? E aí ele pergunta assim: o que você tem em casa? O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Dentro da sua casa tem o quê? Você acha que Eliseu estava perguntando por mobília? Não. Dinheiro? Não. O
que você tem dentro da sua casa? Eu não estou perguntando a marca do seu carro, e nem o estilo da sua mobília, e nem pela sua despensa. Quantos tipos de queijo? O que você tem dentro de casa? E aí ela responde assim: a tua serva, ela não tem nada em casa. A tua serva não tem nada em casa. E aí ela faz uma ressalva. Ela diz assim: a não ser, se não, né, uma botija de azeite. O que o Eliseu viu naquela mulher? O que Deus fez ele ver naquela mulher e naquela casa, pela descrição do que ela disse que tinha lá dentro? O azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. O que você tem dentro da sua casa? As pessoas dizem assim: pastora, ora por mim. O que você tem dentro da sua casa? Ah, pastora, eu não tenho mais esperança em nada. Eu não creio em nada. Eu me desiludi por completo. O que você tem dentro de você? Uma acomodação. Pastora, eu já desisti desse casamento há 6 anos, há 4 anos, há 3 anos. Estou esperando a melhor hora para cada um tomar o... Ora pela minha casa? Está entendendo o porquê da pergunta do profeta? O que você tem dentro da sua casa? Pastora, eu tenho uma desilusão com os meus filhos, eu quero que eles paguem. Sabia que tem mãe que é assim? Eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram comigo. Eu não perdoo, eu não esqueço. Quando fizeram isso, deixaram de ser meus filhos. Eu desisti. E essa criatura vem até o altar e ela diz assim: ora por mim. O que você tem? Olha só, conforme for o que você tiver, é conforme o que pode ser ministrado para você. O Eliseu deixou isso claro para ela. O que você tem dentro de casa? A tua serva não tem nada, a não ser uma botija cheia de azeite. E aí ele diz assim para ela, então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, mas não pede poucas, não. Fala assim comigo: vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Né? Profeticamente, o que são vasilhas vazias? Neste texto, vasilhas vazias são o quê? O que essa mulher veio pedir para o Eliseu? Uma providência do céu. Ela precisava de dinheiro para pagar a dívida para os filhos não serem levados escravos. E ele disse assim: dentro da sua casa tem espaço para o céu entrar e produzir esse recurso? Tinha? Não. Não tinha espaço. Não tinha espaço. Da maneira que Deus queria providenciar, da maneira que Deus queria agir. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 54 de Isaías, os versos 2 e 3, o profeta estava falando com o povo. Ele diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá e os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Espera aí.
Então, a primeira ordem é que eles tinham que ampliar o lugar da tenda, eles tinham que estender as cortinas das habitações e eles tinham que trocar estaca de lugar. O que é isso? Fala comigo. Gerar espaço. Gerar espaço. Eu tô me fazendo entender, minha gente? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua angústia? Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? O que é que você tem de contínuo pedido a Deus? O que você tem de contínuo pedido a Deus? Aquela mulher, será que ela pede a Deus só na hora que ela vê o profeta? O que você acha? Claro que não. Ela foi se encontrar com o profeta com tudo muito bem elaborado, organizado, bonitinho. Por quê? Fala-se comigo, por que antes? Porque antes Ela apresentava de contínuo a Deus. E você? O que você precisa? É assim, as pessoas querem viver a vida, elas não querem ter o trabalho de calcular a vida. E quando calculam, elas calculam obsessivamente. O que é um cálculo obsessivo? Eu quero isso, e se não tiver isso, eu não quero ter nada. Eu não sirvo, eu perco a alegria, eu faço pirraça, eu surto, mas sei lá o quê. Adoeço, morro, ameaço de matar. Isso é cálculo obsessivo. Você precisa calcular a sua vida junto com o céu. Calcular junto com o céu. Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro maior, eu preciso de um carro mais novo. Você acha que no céu tem recurso para você comprar um carro novo ou não? E por que as pessoas pegam tão poucos recursos? Graças a Deus aqui a gente alça, né? A gente joga. Deus manda a palavra, as pessoas pegam, Deus honra. Mas se você em casa fizer a tua parte, dobrar o teu joelho, fazer da tua casa um lugar de oração. Se é assim, Espírito Santo, eu preciso diminuir a murmuração, eu preciso diminuir os xingos, eu preciso diminuir as ignorâncias, eu preciso diminuir o nível de descontentamento, e eu preciso de aumentar o volume de oração dentro da minha casa. Senhor, eu estava pensando, e eu preciso disso. À medida que você vai apresentando para Deus as dificuldades, vai fazendo você se inteirar daquilo que Ele vai te entregar. Vai se inteirando. Ah, poxa, ele não me mandou uma mala de dinheiro, então, mas ele me abriu essa porta aqui. Ah, olha, pastora, eu abri lá a minha lanchonete, mas só entra gente difícil. Vai lá repreender o diabo para entrar gente fácil. Então o Senhor quer te mostrar que você vai ter que aprender a trabalhar com gente. A lidar, a saber exatamente. Tem gente que tem, são preenchidas, sabe? Elas têm certeza que elas são certas. Deus não trabalha com coração preenchido. Queria que você entendesse isso nessa noite. Seu coração, pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho certezas fechadas. Sabe o que é? É que eu já sou velho, e velho não aprende mais. Não tem gente que acredita nisso? Pois o pai da fé era um velho. Por que o velho Abraão conseguiu aprender, caminhar, esperar? E os velhos de hoje não querem aprender. Ah, pastora, mas naquela época não tinha psicologia, mas tinha velho.
capacidade de aprender qualquer coisa em qualquer época. O problema é que não quer, porque é trabalhoso. Agora é que eu estou acostumado a ser assim. Convicções. E tem pessoas dentro da igreja que estão sempre se metendo em confusão. E sempre tem certeza que está certo. Cadê a intimidade com o céu? É nenhuma. Peraí, pastora Cris, fulano está certo, a senhora está certa, tá bom, eu posso estar. Mas peraí, aí eu vou para o céu, aí o céu fala assim, Cris, mas eu quero que você interceda por essa pessoa até que ela se arrependa. E aí, como é que eu vou agir? Como certa ou com misericórdia? O que é que você acha? As pessoas não querem escutar o céu porque elas não... Vai que o céu te dá um comando que vai conflitar com a sua obsessão, com a sua ideia fixa, com esse sentimento Deus. Tem pessoas que sentem, os sentimentos delas é mais alto que o trono mais alto da eternidade. Você pode falar a palavra que ela fala assim, palavra revelada. Ela fala assim, mas comigo não funciona. Então, peraí, o que tem que funcionar? É você desendeusar o seu sentimento. Desendeusar. Tirar do lugar de Deus. Derrubar o ídolo. Vasilhas vazias. A senhora vai lá e a senhora pega com seus vizinhos vasilhas vazias, mas a senhora não pega pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você. O céu precisa de espaço para agir. Se você não entender isso, você não vai receber as dádivas que o Senhor tem preparado para você. O céu precisa de espaço dentro do seu coração. Mas, pastora, é que para mim, eu sou melancólico. E as pessoas falam melancólico, né? Porque Moisés era melancólico. Isso atrapalhou ele. Isso fez com que ele colocasse algum sentimento como Deus no coração dele. Impediu ele. Ô pastora, sabe o que é? É que para mim os sentimentos é assim, eu lembro, aí eu fico relembrando, quando eu relembro sofro. Aí eu sinto raiva de novo, eu sinto ódio, eu me sinto pequeno, eu me sinto inferior, esse monte de lixo. Eu me sinto complexado, eu me sinto incapaz, eu me sinto. Eu fico pensando, seria masoquismo? Lembrar só para sofrer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te deu um coração para ficar lembrando coisa triste. Eu vou te provar, biblicamente. Lá em Carta aos Romanos, o apóstolo fala assim, porque com a boca se confessa e com o coração a gente faz o quê? Sente? Sim. É isso que ele falou? Sim. Crê. Fala comigo. Deus me deu um coração para crer. É Bíblia, é Novo Testamento, é Paulo, é a Carta aos Romanos. Teologicamente, a Carta aos Romanos é uma das mais aceitas. É o supra-sumo da Bíblia. Carta aos Romanos, toda a Bíblia, eu estou brincando, mas teologicamente dizendo, né, pelo olhar da teologia, a Carta aos Romanos é o supra-sumo da Bíblia. E Paulo diz assim, com o coração se crê para a eternidade. Não é para sentir. Não é para ficar relembrando, enfraquecendo, chorando, não! É para crer. Se a pessoa tem um coração para murmurar, ela tem um coração para reclamar, ela tem um coração para chorar, ela tem um coração para rastejar,
Muda a orientação desse coração. Fala assim, eu vou ter um coração para se derramar. Você já teve essa experiência? Derramar o teu coração na presença do Senhor. Pastora, derramar é não falar o que eu estou sentindo? Não, você vai falar tudo que você está sentindo e mais um pouco. Só que você não vai falar murmurando. Por quê? Porque você crê na palavra da salvação. Conhece a fidelidade do Deus que te salvou. Você sabe que este Deus, Ele tem o melhor para você. Você sabe que este Deus, Ele é soberano. Peraí, o que é Deus ser soberano? Não tem problema maior do que o meu Deus. Eu me lembro quando eu fui orar pela minha tia, ela estava no segundo câncer e já tinha mais de 80. Eu fui orar crendo, mas eu pensei assim, não sei, 80, no segundo câncer. E aí eu fui trabalhando com ela a soberania de Deus, entendendo como Cristo triunfou sobre o diabo, a doença. Ele contava para ela a história da cruz, que ela era recém-convertida. E aí ela entendeu de um jeito, um dia falou assim, Cris, eu cheguei lá para orar, eu estava desanimada. Eu tive, como é que tá? Ah, menina, pois é, foi assim, foi assado. Mas deixa eu falar uma coisa, venci. Eu falei, tia, por quê? Já falei com o demônio. Já falei para esse câncer, um tumor de pescoço externo. Tomou o pescoço dela todo, aquela ferida aberta, aquela coisa mais difícil. Já falei com o demônio, fui lá no espelho e já falei com esse câncer. Tão perdidos, fracassados e derrotados. Ainda que eu morra, vou viver eternamente. Jesus venceu. Entendi o que você falou. Eu pensei, meu Deus, você acha que Deus curou ela ou não? Aleluia. Curou. Ela morreu 12 anos depois e não foi de câncer. Glória a Deus. Morreu com 92 anos, tinha uma loja, costurava e trabalhava todo dia. E morreu com o dedo, aí ele não conheceu ela. E morreu com o dedo assim, que ela só falava assim, ó. Ela morreu assim, ó. Côncia. Peraí. A gente precisa aprender a derramar o coração. Esta mulher, ela chegou diante do profeta e ela derramou o seu coração. Ela disse que meu marido era profeta. Ou seja, você tem um compromisso com ele. Eu sei que você tem, eu sei que você sabe que tem. Deus tem, eu sei que Deus sabe que tem. Ele temia o Senhor, ou seja, quando ele tinha dinheiro, ele servia ao Senhor. Quando ele era jovem, ele serviu ao Senhor. Quando ele tinha saúde, ele servia ao Senhor. Eu não estou aqui só porque a minha situação está ruim. Ô pastora, e se não for meu caso? Você vai se apresentar do seu jeito. Esse é o jeito dela. E esse é o jeito que nós precisamos ficar. Nós precisamos ter esta meta. Se não tiver vasilha vazia, espaço dentro do seu coração. Pastor, sabe o que é? Eu perdoei muita gente, eu perdoei até meu marido, mas a minha sogra não perdoou. Eu perdoei, eu aceitei, mas ó, eu fiquei engasgada, porque isso aqui eu não aceitei, isso aqui foi uma afronta. A gente é afrontado ou não? A afronta te dá vontade de matar ou não? Afronta? Não, mas espera aí, o meu coração, ele é depósito de quê? Seu coração é depósito de quê? O seu coração, ele é depósito de quê? O que é que você vem armazenando dentro do seu coração? Ah, pastor, é que eu tenho uma fraqueza? Eu tenho um complexo, um trauma. Por que você não traz a Deus em oração? Não pega, diz assim, olha, eu agora vou começar a apresentar, por quê? Para mim isso é impossível, mas Ele é soberano.
Ele é maior do que o que está me acometendo. Eu tenho essa certeza. E nas minhas buscas, eu apresento. Nas minhas buscas. A palavra de buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Mas dentro de casa eu assisto filme, série, eu assisto pornografia, eu vivo na internet, eu entro em tudo quanto é site, eu assisto tudo quanto é coisa endemoniada. Eu cavo para a minha mente coisas que vão colocar em dúvida a minha fé. É isso que eu faço. Mas e a sua busca? Ah, não, minha busca eu não busco, não. Eu estou vendo a coisa estreitando, né? Essa mulher, coitada, morreu o marido, a pobreza. E agora já tinham marcado o dia, né, de buscar os filhos. Mas ela foi intensificando na busca. Ela não desistiu. Ela não parou. Pastora Cris, mas eu tenho buscado, não tenho recebido. Tem espaço. Pastora, aí a pessoa sempre responde assim para mim: eu tenho fé. Acaso vou eu questionar a fé de alguém? Não. Pedro tinha fé ou não? O que você acha? Antes de Jesus ser traído e preso, Jesus Cristo disse assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por que a palavra dita por Jesus na terra não destruiu aquela covardia dentro da alma do Pedro? Pastora Cris, é porque ele não cria. Não acredito nisso. Claro que ele cria. É porque ele não amava Jesus. Não, ele amava Jesus. Então é por quê? Porque o coração do Pedro, a mente do Pedro, estava tomada por uma convicção. Qual é a convicção? Eu nunca negarei a Jesus. Eu não sou esse covarde. Eu não tenho esse medo. Nem Jesus dizendo, ele acreditou. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Eu não te negarei. A palavra foi liberada, mas o Pedro não recebeu. Por quê? Porque não tinha espaço na mente do Pedro para aceitar a revelação da verdade que Jesus Cristo estava lhe comunicando. No caso do Pedro, ele teve outra chance, né? Mas Deus falou pessoalmente com Caim, sim ou não? Sim. Caim, o seu pecado é contra ti. Cabe você dominá-lo. Por que Caim não dominou? Ele estava cheio de quê? Amargura. Porque o Senhor aceitou a oferta do Abel, porque o Senhor não tinha inveja. A pessoa invejosa, ela não tem espaço. Se você é uma pessoa, pastora, eu sei que eu tenho inveja. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo vence a inveja. Se você insistir com ele, ele vai te falar 5, 10, 15, 20 vezes, até você entender o seu valor, como você é amado, as verdades, entendeu? Para que você vença esse engano. O céu é uma realidade. O poder do céu é uma realidade. O poder do céu altera a vida das pessoas. Mas precisa ter espaço para o céu operar. Me mostra uma pessoa na Bíblia com o coração cheio, que buscou a Deus e recebeu de Deus algo que não fosse uma bronca, uma advertência. Me mostra. Alguém com o coração cheio, alma preenchida, cheio de si. Jonas, excelente exemplo. Jonas, o que Jonas recebeu? Advertência, punição.
Para quê? Para entender que ele não podia ser vingativo, que ele tinha que obedecer, que ele tinha que ir em Nínive e que Deus queria que ele pregasse. Um só. Desde, vamos lá, Caim, Jonas, Sansão, Saul, espaço para a palavra de Deus operar. As pessoas precisam dar espaço para a palavra de Deus. Aí ela vai, pega as vasilhas e apresenta ao homem de Deus. Essa é uma coisa que muita gente não entende. Fala assim: eu preciso entender o valor de uma orientação profética. O profeta deu algumas orientações para ela. Primeiro, você vai lá, pede vasilha emprestada. Aí ela foi lá e pegou vasilhas emprestadas. Depois quando você tiver com as vasilhas de posse, você vai entrar dentro de casa e você vai fechar a porta, e dentro de casa vão ficar apenas você e seus filhos. Pastora Cris, quem que me dá orientação profética hoje? Quem que você acha que é? Fala assim, o Espírito Santo. A orientação profética vem do Espírito Santo. Orientação profética vem do Espírito Santo. Pastora, alguém pode me dar uma orientação profética através do Espírito Santo? Pode. Agora, você vai conseguir seguir ela? Porque tem gente que segue às cegas. A pastora falou que é para mim fazer assim, assim, assim. Vou fazer. Dá certo? O que vocês acham? Dá. Cumpriu o propósito total? Não. Por quê? Porque Deus quer que você entenda como Ele opera. Ele quer que você saiba que Ele está perto de você. Quando Deus te dá uma direção, mais importante do que o que ela vai operar para Deus, é saber que você sabe que Ele está operando. Então, você que tem que buscar o Espírito Santo, para você entender que Deus te deu uma orientação profética. E orientação profética tem que ser seguida do jeito que foi orientado. Da maneira que foi orientado, é a maneira que você precisa fazer. Pastora, eu só faço e eu não tenho intimidade. Ok. Tá bom, você ganhou metade da guerra, glória a Deus. A casa vai melhorar, seu trabalho vai melhorar. Amém, aleluia. Mas falta o mais excelente. Entrar dentro de casa e fechar a porta. Delimitar espiritualmente e socialmente o espaço da família. Aprender a administrar relações familiares. Eu vou deixar para falar sobre isso na terça-feira. Terça-feira eu vou ensinar a orar por relações familiares. Se você orar em casa, apresentar a Deus as dificuldades que você tem com os relacionamentos dentro da sua casa e chegar aqui, vai ser mais fácil. Vim com a mente, com o coração aberto para receber. Mas vou dar uma pista hoje. Tem a ver com proteger a família dos principados e potestades. Aplicar a palavra sobre a família. Os princípios. Tem a ver com não sair falando das questões, necessidades e dificuldades, principalmente relacionais, da sua casa com quem não vai te ajudar. A gente fala. Pastora, às vezes você briga com o marido e a vontade que dá não é de matar, não. Matar é uma coisa muito séria, mas enterrar vivo.
ou com a esposa, né? A pastora, eu senti vontade de matar, porque não matarás, né? Então vamos terrar vivo, né? Tem essa vontade. Tá bom. Resolva dentro de casa. Busque conselho com quem tem unção e pode te ajudar. E não vai sair expondo o seu problema na rua. Por quê? Quando você fala de um filho, de uma filha, de um marido, de um pai, com pessoas que não têm capacidade de te ajudar, essas pessoas vão emitir um julgamento sobre a sua família. Eu não sei se você já percebeu, mas uma história tem dois lados. Um conflito tem duas histórias. Duas pessoas brigaram. Você escuta o marido, você escuta uma história. Vai falar, não, tá bom, agora deixa eu escutar a mulher. É ou não? Uma pessoa que tem a unção de Deus, ela sabe que um tecido tem dois lados. E ela vai escutar ambos os lados. E vai levar diante de Deus, e vai saber te orientar na palavra, sem falar mal de você e sem te julgar, e sem julgar a sua família. Mas se você fala com A, com B, com C, aí esse A fala com D, E, F, que fala para G, H, I, J, L, daqui a pouco, lá no mundo espiritual, a quantidade de julgamento, sentença, sentimento contrário contra a sua família que sobe e traz o quê? O poder e a opressão das trevas sobre a sua casa. Alguém está me entendendo aqui, gente? Fala, pastora, por que eu faço a campanha da família e a minha família não muda? Porque você não muda. Porque você não atende à orientação da palavra de Deus, de entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta e resolver os conflitos em família de acordo com os conselhos de quem é ungido para te abençoar. Você não faz isso. Vai resolver? Não. Vai. Pastor, e se eu ficar sozinho com a batata quente na mão, você está dando conta? Não. Busca ajuda. Mas buscar ajuda certa. Se você não blindar a sua família, né? Um outro ponto, orientação profética. Você vai entrar, falou com ela, você vai entrar, vai colocar um pouco de azeite, quando encher, coloca na outra, quando encher, coloca na outra. Sabe o que isso significa? Significa que o responsável para administrar a ação do céu dentro da sua casa é sua, não transfira ela. Eliseu foi lá, olha querida, como vai multiplicar, é uma coisa muito forte, vai que você desbaratina, vai que você fica encantada, vai que você fica com medo, eu vou lá. Ele fez isso. Ele mandou ela chamar alguém? Não. Ele disse assim, é você. Então, pastora, mas o que isso tem a ver com a minha família, já que eu não recebi nenhuma orientação para pegar vasilha emprestada, o senhor não falou isso comigo, eu não recebi nenhuma oração para colocar azeite em vasilha por vasilha. A orientação para você é, ore dentro da sua casa, abençoe os seus filhos, limpe o seu coração, aprenda que as coisas não podem preencher a tua alma, que você foi recriado, renascido pelo poder do Espírito Santo, para viver para Deus, então você não pode ficar preso em circunstâncias nenhumas, que as coisas acontecem, e vão acontecer sempre. Você já percebeu que as coisas estão sempre acontecendo? Você já percebeu que hoje você tem, aí se tem hoje é certo que terá amanhã, é isso? Não, amanhã pode não ter. Hoje você tem 20 anos, pisca, você tem quanto? 50. Ah, mas eu não quero ter 50. 50, se não morrer. Com fé, sendo abençoado, chega a 50. Entendeu essa parte? Ah, mas é quando eu tinha, né, Nelson? Chega ou não chega? Ah, mas eu quero ter um osso de 20. Ah, mas eu quero ter um corpo de 15. Não vai ter. Ah, porque quando eu era adolescente, né, eu era complexado, eu não aproveitei. Agora que eu me libertei, estou com 60. Já foi. Que
As coisas vêm. Fala assim comigo, coisas acontecem. Fala assim comigo, coisas boas acontecem. Fala assim, coisas ruins acontecem. Mas nada disso pode ocupar o meu coração. Você entendeu isso ou não? Amém. Seu coração precisa ficar livre. E você precisa desenvolver a intimidade com a palavra, intimidade com o Espírito Santo, intimidade com a orientação profética para que a tua vida, para que a tua família, para que os teus projetos, eles sejam vitoriosos. Ah, pastora, olha, é que é o presidente da República. Essa fome é o presidente. Eu não sei quem é. Eu só sei que se você crer, não será para você. Ah, mas o país está todo mergulhado. Mas você não vai estar. Por quê? Porque você não depende do presidente. Você depende do céu. E o céu cria coisas para quem crê nele que não cria para ninguém. Para finalizar. Mas pastora, prova bíblica. Todo mundo tinha vasilha vazia ou não? E quem ficou com vasilhas cheias? Quem ficou com vasilhas cheias? É porque ela queria. Quem vai ficar com vasilhas cheias? Fala eu. Você tem fé? Quem vai ficar com vasilhas cheias? E aí ela foi pedir orientação. Encheu, talvez você já ia vender, calcular o litro. Tem gente que é assim ou não? Pastor, ó, enchi a primeira, ela pensou assim, talvez salve mais 3 anos do primeiro. Vou vender. Encheu todas, acabou vasilha, acabou o espaço. Ó, grava isso. Acabou o espaço, acaba a operação do céu. Entendeu ou não entendeu? Amém? Tá bom. Encheu todas as vasilhas. E agora? Agora você vai vender. Você vai pagar a dívida. Seus filhos não vão ser livres da escravidão. E você e os seus... Eu amo esse Deus, gente. E os seus filhos. Fala assim, vão viver. Vão viver do resto. Você entendeu isso? Amém. Se coloque de pé. Eu queria orar por você. Levanta sua mão direita do alto. Fala com o Senhor teu Deus agora. Mão direita erguida, coração aberto. Pede fogo. Fala, Senhor, se tiver algum demônio lá na região celestial impedindo Deus de falar comigo, manda fogo nele. Não ficar mandando fogo nos demônios que está impedindo sua bênção, não. Eu vou orar só por mim hoje. Fala, Senhor, se tiver algum demônio, aqui, os demônios ficam lá, tá? Aqui, fala sério, fala, Senhor, eu me apresento diante de Ti, minha mão direita está levantada. Por quê? Porque eu creio que Jesus Cristo venceu todos os demônios. Isso é forte. Como eu amo esse Jesus. Ele triunfou, a Bíblia diz que ele triunfou. A Bíblia diz que deslutou, triunfou. Aleluia. Aleluia. Humilhou todos os principados, demônios de força, demônio que ganhou feitiçaria, demônio que troca sorte, demônio que suga energia. Tem, pastor? Tem. Você não sabe por que você fica lá em cima daquela cama jogado, com a língua toda para fora. Tem um encosto mandado por alguém para sugar, para tirar a sua energia toda. E você está achando que é pressão baixa. Ah, pastor, é que eu comi açúcar, pico de açúcar, capeta. Senhor Jesus, fala comigo. Manda fogo na minha mão. Eu não vou aceitar. Bom, eu não vou aceitar sair daqui derrotado, fracassado, destruído. Você vai? Então fala. Principalmente você que está numa situação igual a da viúva. Fala, pastora, que a coisa está feita. A gente ri para não chorar. A gente caminha pela fé mesmo, mas a escravidão, a miséria, as contas, a fatura do cartão de crédito, altíssima, rotativo, pastor. Então, diante do trono, Senhor,
eu quero ter intimidade, eu já entendi. Como Jesus Cristo gosta de escutar você dizer assim, entendi, Senhor. Eu entendi, Jesus. Eu entendi. Como ele detesta escutar o que Pedro fala, não, vou negar não. Para o Espírito Santo, eu peço para que o Senhor venha tocar do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Mas é com força. Eu quero repreender demônios que trabalham vinculados ao cruzeiro das almas. Pode cemitério. O que ganha a oferenda. O que ganha a galinha, pintinho, comida. Eu quero que o Senhor venha visitar agora partes necrosadas de almas aqui. A apatia, a avótinha, a mãe tinha, essa pessoa tem, ela é apática, espiritualmente ela é apática, ela aceita a enfermidade, ela aceita a doença, ela já se conformou, Deus para ela é um Deus engessado, Senhor meu Deus, o espírito da escuridão, você que sofreu roubo dentro de casa, sofreu roubo no seu trabalho, fala, Senhor, eu quero que o Senhor visite agora as coisas que foram roubadas, coisas que sumiram no cachê, apresenta ele, fala, Senhor, eu quero apresentar também o meu coração, eu peço para o Senhor sondar, Davi, que moço esperto esse Davi, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Para o Espírito Santo, começa a sondar agora esse sentimento de desamor, de ruindade, maldade, de ira, indiferença, fragilidade, fraqueza, burrice. Vai sondando agora, meu Deus e meu Pai. Eu apresento essa pessoa que está com a mão direita levantada. Eu te apresento. Essa pessoa que está com a mão direita levantada, põe a tua mão sobre a cabeça dela. Põe a tua mão sobre a cabeça dela. Eu convido o próprio Senhor Jesus. Aqui tem gente necessitada. E eu quero te apresentar as necessidades que eu desconheço. Meu Deus, talvez nós não estamos vendo como um sentimento, um pensamento, uma atitude, uma decisão, a falta de plantação, a falta de ofertar, a falta de fidelidade, a falta de alçar a oferta, a falta de trazer a oferta alçada no teu altar, que diz que essa pessoa não faz questão de ser diferenciada diante do Senhor. Talvez isso trouxe para ela uma sentença, um juízo. Eu não sei. Mas eu peço ao Senhor que nós estamos vivendo um momento novo, um momento de reavivamento, um momento de libertação da alma, da mente, de pensamentos e sentimentos. Um momento, Senhor, de aprender a lidar com as faculdades da fé. Essa pessoa que precisa se consertar. Eu vou encerrar a reunião. Você precisa dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu xingo dentro de casa. Por favor, não ore como se você dentro de casa orasse, se em casa você xinga. Pastor, eu moro dentro de casa como se eu estivesse num hotel. Eu sou uma pessoa injusta. Eu não lavo, eu não passo, eu não ajudo. Ah, porque eu sou homem, porque eu sou mulher. Eu sou mulher, eu tenho 5 turnos. Não importa. Não importa. Fala, Senhor, eu não me importo com a minha casa, porque eu não lavo uma louça. E quando eu lavo, presta atenção que é sério essa hora. Quando eu lavo, eu acho que eu estou fazendo demais, que eu tenho que ser louvado, adorado. Era a obrigação da minha mulher, preguiçosa não fez. Pede perdão. Não, você tem que lavar porque você usa prato, você usa copo, você não tem escrava, o tempo mudou e você precisa colaborar com a sua casa. É por isso que você tem que lavar.
Fala, Senhor, eu entendi. Eu agora, quando for lavar, se vier a raiva, porque quem não gosta de lavar louça, vem a raiva. Aí você louva. Fala, Senhor, eu vou te adorar. Os momentos de louça é o momento que eu vou te adorar. O momento de limpar o quintal. Fala, Senhor, você que deixa a sua casa jogada, você compra uma roupa, você não cuida dela. A primeira vez que você lava, você destrói ela. Ai, Senhor, eu quero prosperar. Ele vai te dar não, tá? Relaxado, preguiçoso. Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu preciso que o azeite seja multiplicado, que as dívidas sejam pagas e que o credor deixe a minha porta. Eu preciso viver com dignidade. Você que administra o seu dinheiro errado, apresenta para Deus agora, que nós vamos pedir ao Senhor para Ele nos abrir uma porta de provisão. E é forte, e tenha certeza que Ele é fiel, tenha certeza que Ele vai trazer instrução profética. É tão forte. Eu queria fazer uma vigília, eu não posso, porque senão hoje eu ia fazer. O Senhor vai começar a trazer orientações proféticas. O Senhor Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Quem tem os olhos, assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, aleluia. Já fez a sua oração? Já fez o seu pedido? Então começa a adorar. Começa a adorar, porque o diabo, ele não suporta a adoração. Ele não suporta. O que o diabo não suporta? É saber que você sofre, que você vivo ou morto, você reconhece que Jesus é Jesus. Isso é que arrasa com ele, isso acaba com ele, isso destrói o poder e influência dele. Aleluia. Aleluia. Senhor, recebe as orações de mãos levantadas. Essa pessoa que precisa reformar a casa, precisa pagar a dívida, precisa ganhar mais, precisa de uma oportunidade para se profissionalizar. Essa pessoa que ela não está sabendo como que ela vai sobreviver, ela não sabe se compra, se vende, se trabalha, se abre um negócio. O Senhor vai trazer uma orientação para ela. O Senhor vai trazer uma orientação para ela. Ela vai saber. Toma posse, toma posse. Toma posse, toma posse. Adora. E o dia das vidas.
direção em Itaguaçu. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para visitar o seu Milton Vicente. É um moço que está sendo atacado pelas trevas. Ele é da igreja de Itaguaçu. E ele se converteu de verdade. Senhor Jesus, o Senhor Milton Vicente, eu não conheço as profundezas do coração dele. Teu Espírito Santo conhece. Visita as profundezas do coração dele. Vai visitando agora a magia, a feitiçaria, os demônios familiares. Vai destruindo o poder das trevas. E eu peço para que o Senhor calce os pés dele com a sandália do Evangelho. E esses demônios que tentam atingir os pés dele, tentam atingir a coluna dele, que o Senhor faça cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Olha assim para as suas duas mãos. Senhor meu Deus, a tua igreja, reverentemente, aleluia, aleluia. Obrigada pela esperança que a tua palavra faz renascer. Amém. Dentro da nossa alma. Isso não tem preço. Obrigada, Senhor, pelo aquecimento do coração. Obrigada, Senhor, pela firmeza e a convicção que se o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor é poderoso para nos fazer terminar a jornada em vitória. Nós cremos nisso. Caminha na nossa frente, entra dentro da nossa casa, entra dentro do nosso coração, e as provisões que o Senhor tem para nos entregar, nos mande orientação e nos capacita a ter coração, alma e fé para colocar em prática as tuas orientações, porque o Senhor quer erguer, levantar, o Senhor quer honrar e o Senhor quer trabalhar com os seus. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua mão poderosa. Meu Deus, livra-nos de todo mal, de todo acidente. Vai vedando toda a casa contra roubo, assalto, violência. Apaga da mente dos transgressores o endereço, o carro, pertence, emprego, família, tudo que está direto ou indiretamente ligado aos teus filhos. E o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. Você que crê, diga